2 Coríntios 4, de 16 a 18. O texto vai dizer o seguinte: por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme na eternidade, muito maior do que o sofrimento que passamos aqui. Porque fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é terreno, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Os nossos problemas e os nossos desafios, eles não são maiores do que o nosso Deus. Agora, Paulo, quando escreve esse texto, ele enfrentou sofrimentos, ele enfrentou angústias, ao se posicionar como porta-voz de Deus, como porta-voz do Evangelho. Ele sofreu algumas retaliações. Da mesma maneira acontece comigo e com você, que você conhece Jesus Cristo, tem um entendimento da palavra, já se comprometeu sendo discípulo dele. Toda vez que você se posicionar, toda vez que nós nos posicionarmos como cristão, que negarmos as coisas desse mundo por obediência a esse Deus dessa palavra, naturalmente seremos retaliados, seremos isolados por muitas vezes, hostilizados e confrontados exatamente nas áreas que temos mais fragilidades, e seremos colocados à prova em até que ponto nós de fato cremos como discípulos de Jesus no próprio Jesus. Por isso, como podemos enfrentar as nossas fraquezas? Eu queria trazer o primeiro conselho desse texto. Primeiro conselho: renovando o nosso espírito. O versículo 16, ele vai trazer isso. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando. Paulo coloca a sua esperança na ressurreição. Por isso que no fim dos seus sofrimentos, ele se alegra. Porque ele comparava a grandeza da eternidade com o seu sofrimento. E quando você faz essa comparação, você percebe que o seu sofrimento ele não é nada. Agora, como um homem exterior, ele, ao mesmo tempo que se corrompe, que é o texto fala, ele também pode se renovar. E o texto vai dizer que se corromper aqui não tem nada a ver com o caráter, mas sim tem a ver com o nosso corpo físico. O vigor vai passar, a energia vai passar, a beleza vai passar. Na verdade, aqui a palavra se corrompa, quando o texto fala, no grego significa vai se corrompendo gradativamente. Essa é uma verdade da nossa mortalidade. Todos nós vamos partir um dia. O corpo não pode resistir aos ataques do tempo, aos ataques das enfermidades. Podemos comparar essa decadência do corpo quando nós entendemos no versículo 7, um pouquinho anterior a esse texto, que ele vai falar a respeito do vaso de barro. O texto vai dizer o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Aquilo que você tem de valor hoje, de vigor, de energia, de poder, de força, isso vai passar. Ele quer que nós entendamos que o Espírito que habita em nós é o que faz toda a diferença na nossa vida. Se você tem entendimento, se você tem uma inteligência, se você tem competência, capacidade, discernimento, não tem a ver com o seu exterior, não tem a ver com aquilo que você adquire nesse mundo, mas tem a ver com quem habita em você. Você é um vaso de barro, e dentro desse vaso de barro há algo muito poderoso e muito valioso, que é o Espírito Santo. E aí tem um filósofo grego chamado Eurípides, ele vai dizer o seguinte: o tempo, ele não deprime o espírito, mas o renova. O corpo, porém, enfraquece. Esse é um processo natural da vida. Renovar o espírito significa, assim, andar com Deus todos os dias. E aí vem um segundo conselho que Paulo nos fala, nos ajudando a enfrentar as nossas fraquezas. Olha só, fazendo uma leitura correta da tribulação. Esse é um conselho que o texto nos diz. Olha para a sua vida, olha para os seus problemas, olha para as suas tribulações. Faça a leitura adequada deles. Não superdimensione e nem menospreze. Paulo tinha uma realidade das suas tribulações. Ele tinha uma leitura e ele expressou essa leitura. A minha tribulação ela é momentânea e ela é leve. Agora, de que forma você enxerga o seu sofrimento?
Será que você enxerga o seu sofrimento como se fosse o maior sofrimento do mundo? Como se o mundo estivesse desabando e nada é maior do que aquilo que você está passando? Na verdade, as nossas dificuldades e os nossos problemas não deveriam abalar a nossa fé, porque eles são pequenos demais mediante ao Deus que resolve todos os problemas. Agora, por que isso acontece conosco? Por que de tempos em tempos nós olhamos para as nossas dificuldades e acreditamos que elas são enormes, imensas, grandes demais? Simplesmente porque nós somos dramáticos. O ser humano é muito dramático. O ser humano, ele subestima o poder de Deus na prática. O ser humano subestima o poder da palavra. Ele lê e não sabe nem como aplicá-la. Por isso que olhamos os nossos problemas com uma proporção muito grande. Não acreditamos na verdade, de verdade. Ignoramos isso. Devemos acreditar que existe um propósito em nosso sofrimento. Não é jogar fora, não é fugir dele, e muito menos superdimensioná-lo, mas entender que existe um propósito de Deus na tribulação que você está passando hoje. Eu queria citar um texto de Jeremias. Jeremias fala em Jeremias 12, ele vai um questionamento de Deus, para ele. Se você correu com homens e se cansou, como é que você quer que eu te coloque para correr entre os cavalos que são poderosos? Como é que você quer que eu te coloque para competir com os melhores? Se você não consegue enfrentar os problemas do dia a dia, como é que você quer esperar, ou como é que você pode esperar que Deus lhe dê algo de muito valor? Algo maior, porque você espera algo maior. E não é assim que você ora? Deus, me dê algo grandioso. Me dê algo que eu possa fazer diferença na minha vida. Aí ele te questiona. Como eu vou te entregar algo grandioso se os problemas que você tem já são grandes demais para você? Talvez você não suporte. Como é que você quer isso? Por isso, não olhe para a sua tribulação como um problema difícil de ser resolvido, mas como sim a oportunidade de crescimento. E aí eu tenho um terceiro conselho que Paulo vai nos dar aqui de como nós podemos enfrentar as nossas fraquezas, os nossos problemas. Olha só, vendo as tribulações com olhos espirituais. Não importa se quem está gerando isso é alguém ou alguma coisa. Não importa se alguém está te atacando ou se alguma coisa está acontecendo. Olhe com olhos espirituais, não personalize ninguém. Porque enquanto isso acontecer, enquanto você olhar os seus problemas na perspectiva humana, sua esperança em resolver o problema não passa de um simples pensamento positivo sem consistência. Porque a esperança no que se vê não é esperança, é qualquer outra coisa. E Deus nos convida neste momento a encarar as tribulações numa perspectiva espiritual. Por isso, é nosso dever ajudar as pessoas a olharem para as suas tribulações não como um fim, mas sim como um meio pelo qual Jesus pode se tornar assim a nossa esperança, olhando com os olhos da fé, entendendo que é Ele que dá aquilo que nós precisamos, é Ele que é a esperança que necessitamos.